Olá, sou o Vasconcelos, o dono da QCursos Networks. Eu tenho ministrado mais de 280 cursos, e a maioria desses cursos na área de programação, e eu tive muitos pedidos para voltar a fazer cursos na área de C#, utilizando aí banco de dados SQL, MySQL, e eu fiz alguns com a estrutura MVC também, e agora eu fiz um sistema para consultório odontológico. É claro que você pode também implementar em consultórios aí de clínicas médicas, clínicas de veterinária, etc. Então, tudo que atende aí nesse ramo. Vou mostrar um pouco do sistema aqui nessa introdução, mas basicamente ele foi feito aqui em C#, eu utilizei a plataforma do Visual Studio 2017, banco de dados SQL. O projeto ele é criado aqui todo em MVC, estruturado em 4 camadas, que são aqui os controles, os módulos e as views, e temos também as entidades. A diferença desse projeto é que eu utilizo aqui o context e as migrações, trabalhando com Entity Framework, para que todo o meu banco de dados seja gerado de forma automatizada, de forma dinâmica, e isso é muito interessante. Eu fiz um módulo anterior a esse, que é o curso de C# com Entity, ok? Se você não tem conhecimento em C#, não tem conhecimento em banco de dados, eu aconselho muito que você acompanhe esse curso, esse módulo, antes de fazer esse sistema. Se você já tiver um conhecimento, tranquilo, dá para acompanhar, mas caso você não tenha, é importante, porque aí você vai aprender então a criar todas essas classes do context, tudo do zero, o projeto é montado do zero, ok? Dentro desse curso eu já vou mais direto nas telas do sistema, então eu já tenho preparado toda a migração do banco de dados e as tabelas. O que nós vamos fazer é criar as telas, criar a dinâmica das consultas, criar aqui toda a funcionalidade para um sistema clínico. Mas, se você não tem conhecimento, eu aconselho você a acompanhar antes, então, o curso que eu fiz de C# com Entity Framework, que é um pré-requisito para esse material. O que nós temos aqui? Temos cadastros, tá joia? Onde você vai poder cadastrar os dentistas, trabalhar aí com máscaras para poder editar os campos, cadastrar os pacientes e cadastrar as consultas, onde vai ter o relacionamento dos dentistas e dos pacientes, aqui sendo buscados, por exemplo, com uma combo box. Todos esses cadastros, você pode aqui, por exemplo, na parte de gerenciamento aqui das agendas, fazer modificação. Então, eu tenho os dentistas. Uma coisa muito interessante que tem nesse sistema é a divisão aqui, por letra inicial, tá joia? Talvez nem tanto para um tipo de sistema desse, mas se você é um desenvolvedor e quer depois criar um sistema de gerenciamento de produtos, vendas, onde você tem um volume muito alto de cadastro, isso aqui ajuda muito a você organizar melhor. Então, todos os dentistas que começam com M estão nessa aba. Eu cadastrei um outro com P, que é a Paloma, ele veio para essa outra aba. Se eu cadastrar um outro, por exemplo, o Hugo, ele cria uma nova aba e mostra ele nela. Então, fica mais fácil. Aqui, clicando sobre o nome dele, você pode editar ou fazer a exclusão. O mesmo se aplica aí também para os pacientes. E aqui nós temos o formulário de agenda de consultas, aonde os dentistas ficam separados aqui por abas. Então, eu consigo aqui, a cada dentista cadastrado, clicar sobre a aba dele e verificar as consultas que tem agendado. Então, por exemplo, esse dentista Marcos, ele tem 2 consultas agendadas, a Marcela e o Silvio, e eu tenho o status também dela. Eu sei se ele já chegou, se ele está confirmado, se ele não está confirmado. Tudo isso é estruturado. Eu posso aqui também visualizar essa consulta e fazer alguma alteração. Então, não, essa consulta mudou o dia, mudou a hora, então eu consigo adaptar e consigo estruturar isso através aqui do gerenciamento das consultas. Além disso, nós vamos ter aqui, por exemplo, na parte inicial, um seletor para definir qual dentista. Então, vamos supor, eu quero ver quais as consultas do Marcos. O Marcos chegou e quer saber. Eu seleciono ali, ele me mostra. 8/16 você tem a Marcela. Ok, qual o status dessa consulta? Ela já chegou. Então aqui você vai ter ele baseado em cores. E aqui, por exemplo, deixa eu voltar a selecionar ele, eu posso alterar. Vamos supor que ele já tenha sido consultado, ou ele já tenha, por exemplo, tenha atrasado ou tenha cancelado. Então cada cor dessa corresponde a um status que nós programamos. Cada vez que eu altero, ele altera isso lá no banco de dados. Por exemplo, está verde aqui. Estando verde, eu posso verificar aqui agora as consultas relacionadas ao Marcos. Ele está me mostrando que o verde ali está em atendimento. Então, cada um vai, uma cor aqui vai definir um status daquela consulta, ok? Aqui ele mostra então as consultas, como eu falei, por dia. Vamos ver o que a Paloma tem. A Paloma tem também 2 pacientes hoje, o Matheus não tem nenhum paciente, então você consegue
estruturar isso aí. Aí eu consigo também buscar elas? Consigo. Vamos supor que eu entre aqui no formulário de consultas e venho aqui na Paloma. A Paloma tem 2 consultas hoje. Será que ela tem alguma amanhã? Não tem, ó. E eu posso aqui passando as datas ou posso selecionar através do Date Time Picker aqui acima. O Marcos tem 2 hoje e tem uma amanhã, no caso, no dia 2. Então você consegue estruturar, né? Consegue fazer as buscas, tudo isso. Aqui abaixo eu coloquei um campo mais para anotação. Então você também pode colocar aqui as cores relacionadas à consulta, né? Se você quiser editar isso aí, e aqui você insere, por exemplo, o paciente Silvio vai atrasar tanto tempo, só para você ficar ciente, ou você vai lá e altera, às vezes você já tem aquilo na cabeça que a consulta vai ser um horário, então dá para você colocar aqui várias anotações, né, de acordo aí com a sua necessidade. Então o sistema ele está bem simples, mas ele é bem completo e ele atende aí, né, todo tipo de clínica. Eu espero que vocês gostem aí, né, temos aqui uma área também de suporte, né. Espero que vocês acompanhem o material, gostem, aprendam, né, e consigam a partir disso também desenvolver outros tipos de sistema. Um abraço e até as próximas aulas.